Meus irmãos, eu queria encerrar hoje a nossa série de estudos pequena. Nós fizemos umas 5 mensagens sobre o tema Jesus, o Deus que se fez homem. Nós vamos voltar a falar disso mais para frente, mas eu queria hoje encerrar essa série de mensagens com um sermão que está lá no texto de João capítulo 11. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, João capítulo 11. É uma quantidade de versículos substancial, nós vamos ler do versículo 1 ao 40, é a história é a história da ressurreição de Lázaro, história muito conhecida. Se você não trouxe sua Bíblia, acompanhe com a gente no telão aí, João capítulo 11, versículo de número 1 até o 40, tá? Acompanhe a leitura comigo bem atentamente, tá? Porque esse texto é maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dormiu, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer que de fato, agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar a Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei, mesmo agora, que Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o Mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram:
Este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Feche teus olhos. Senhor meu Deus, que texto maravilhoso. Milagre que apenas o Senhor é capaz de realizar. No nosso coração pecador e na nossa mente marcada pelo erro, nós não temos capacidade de entender, ó Deus, o que se encontra nesses versículos. É grande demais para nós, é maravilhoso demais para nós, é eterno demais para nós. Mas o Teu Espírito Santo que repousa sobre o nosso coração, o Teu Espírito Santo que está aqui nesse momento, o Teu Espírito Santo pode nos revelar a Tua verdade. Por isso, Deus, que nesse momento o Senhor fale com a gente. Que o Senhor fale de uma forma fantástica ao nosso coração através desse texto, ó Deus, pois é a Tua palavra. Tira as escamas dos nossos olhos, ó Deus, tira a distração da nossa cabeça. Que agora a nossa mente, Deus, e o nosso coração possam se focar apenas numa coisa: o que o Senhor tem para nos ensinar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o título da nossa mensagem de hoje é Jesus, o Deus que faz o impossível. Jesus, o Deus que faz o impossível. Como seres humanos, nós temos certas limitações, muitas na verdade. O tempo nos limita, a saúde nos limita. Existem certas coisas na vida e ao longo da vida que para nós parecem ser impossíveis de transpassar. A própria Bíblia diz que nenhum de nós, por mais que conheça ou seja grande, pode acrescentar sequer 1 segundo ao tempo da sua própria vida. Nós somos limitados em tudo. Nós temos dificuldades para tudo. Nós somos fracos. Nós somos fracos. Se você pegar uma gripe um pouco mais forte, ela te derruba. Não importa se você tem 2 metros de altura ou 1,50. Não importa se você é médico ou se você nunca estudou, ela te derruba do mesmo jeito. Se você ficar 2, 3 noites sem dormir, 1, 2 noites sem dormir, você já não consegue a 3ª ou a 4ª. Você não consegue trabalhar, você não consegue. Nós somos limitados. Existem algumas coisas que para nós são impossíveis, mas a maior de todas elas, sem nenhuma dúvida, é a morte. A morte. Por mais que nós tenhamos evoluído tecnologicamente, cientificamente, por mais que a gente já consiga chegar no espaço, e dizem alguns cientistas que até em outros planetas já é possível de chegar, por mais que a gente tenha condições financeiras, por mais que nós tenhamos estrutura, nenhum ser humano até hoje conseguiu vencer a morte. Ela chega para todo mundo, para os ricos e para os pobres. Ela chega para aqueles que estão doentes, e repentinamente chega naqueles que estão saudáveis, e de repente, acabou. A morte não faz distinção de classe social, de intelecto. O homem muito inteligente morre, e aquele que não é letrado também morre. Todo mundo enfrenta a morte. Um inimigo intransponível. A morte, para nós, humanos, é impossível de ser vencida. É impossível de ser corrigida. Mas nós estamos diante de um texto
que categoricamente deixa muito claro uma verdade: o que é impossível para mim e para você é plenamente possível para Jesus. Aquilo que limita a mim e a você não limita Jesus. Aquilo que é difícil para mim e para você não é difícil para o Senhor. A ressurreição de Lázaro talvez seja, se não o maior, mas certamente um dos 3 maiores milagres que Deus operou durante o seu ministério aqui na terra. Se você continuar lendo a sequência do texto, você vai perceber que depois que a notícia da ressurreição de Lázaro chega em Jerusalém, os líderes religiosos tomam uma decisão. Eles dizem assim: nós precisamos matar Jesus, porque senão ele vai destruir tudo que nós construímos com a nossa religião. E eles tomam a decisão de arrumar algum jeito de matar Jesus. Foi por causa da ressurreição de Lázaro que, quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão bate palmas, grita, faz festa, joga os mantos para que Jesus passasse por cima. Israel estava em um alvoroço quando soube que o homem que havia morrido há 4 dias agora estava vivo novamente, em perfeita saúde. O impossível foi vencido. Aquilo que os homens jamais imaginavam que poderia acontecer se tornou realidade. Porque Jesus é o Deus que faz o impossível. E eu já disse aqui uma vez, e repito: se Jesus é aquele que realiza o impossível, eu não posso achar que existe algo que seja difícil demais para que Deus faça. Não posso. Pois se creio em Jesus, creio também no impossível que Deus realiza. Sim, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. E quando nós vamos estudar esse texto, nós somos levados a ter um entendimento grandioso de Deus que realiza o impossível. E isso precisa fortalecer a nossa fé. Porque em determinados momentos da nossa caminhada de vida, nós vamos nos encontrar encruzilhadas onde as coisas parecem impossíveis. E nós vamos ter que optar: ou a gente desiste, chora, esperneia, grita, fica doente e para, ou a gente, pela fé, crê que Deus é poderoso para fazer aquilo que o meu braço, que a minha mão e que todos os homens juntos não são capazes de fazer. Eu preciso aprender a crer no Deus que faz o impossível. E nessa noite eu queria olhar com você para esse texto na perspectiva dos encontros que esse texto traz. Existem 4 encontros nesse texto: Jesus e a notícia da doença de Lázaro, Jesus e a conversa com os discípulos, Jesus, Maria e Marta, e Jesus e o túmulo. Esses 4 encontros nos dão a figura completa do Deus que é capaz de fazer o impossível. Eu quero convidar você a olhar esse texto comigo nessa noite. E a primeira coisa que nós vamos olhar é a notícia. Versículo 1 em diante. Jesus não está perto de Betânia. Jesus havia saído da Judéia, porque eles já haviam tentado matá-lo em Jerusalém, e Jesus voltou para Galiléia, continuando o seu ministério. Até que num determinado momento, alguns mensageiros, que a Bíblia não registra o nome, mas eram possivelmente amigos de Lázaro, da família de Lázaro, encontram Jesus na Galiléia com uma notícia muito dolorida para o coração do homem, muito dolorida. A notícia é a seguinte: Lázaro, o seu amigo, algumas versões dizem assim, aquele a quem amas, está muito doente. Essa é a notícia que Jesus recebe. Quando nós recebemos esse tipo de notícia, nós já começamos a nos preocupar, porque nós sabemos que para nós o impossível é real. Quem recebe um exame de uma doença que não tem cura, se choca com o impossível, que é a morte. Jesus recebe essa notícia, ele está ali, os discípulos ouvem, todo mundo ouve aquela notícia. E quando Jesus recebe aquela notícia, ele é categórico, ele diz aos seus discípulos: essa doença não terminará em morte, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus.
E eu queria destacar 3 coisas nesse primeiro instante sobre Jesus. Primeira coisa, diante das impossibilidades da vida, nós podemos e devemos recorrer a Jesus. Marta e Maria não tiveram dúvida. Quando Lázaro adoeceu, quando Lázaro estava ruim, eles chamaram alguém e disseram assim, avisa Jesus, que aquele a quem ele ama está doente. Nós temos a quem recorrer. Nós podemos recorrer a Cristo, que vai além das impossibilidades do homem. Nós sempre temos uma última esperança, que nunca falha. Nós temos a quem recorrer. Nós temos. Nós podemos ir aos pés de Cristo, levando as nossas impossibilidades. Muito provavelmente Marta, Maria e o próprio Lázaro já haviam tentado solucionar o problema. Ficou doente, chama o médico. É óbvio que a medicina naquela época não é como hoje. É óbvio. Mas tinha. Nós fazemos isso na vida. Nós tentamos resolver os nossos problemas. E 99% deles a gente consegue dar jeito. Mas existe aquele pequeno 1% que fica na faixa dos impossíveis para mim e para você. E nós precisamos aprender a procurar aquele que vai além do impossível. Nós podemos levar as nossas impossibilidades a Jesus. E nós devemos levá-las a Cristo. Marta chamou os mensageiros e disse assim, vão e falem a Jesus. Aquele a quem amas está muito doente. Muito doente. E se você observar atentamente depois, o versículo de número 22, a própria Marta diz assim, eu sei que tudo que o Senhor pedir, Deus lhe concederá, lhe dará. Eu sei. Nós precisamos aprender a levar os nossos impossíveis a Cristo. Segunda coisa que eu quero destacar nesse primeiro encontro é a soberania imutável de Deus. O versículo 4 tem uma afirmação que traz paz ao coração de qualquer pessoa. Quando Jesus diz assim, essa doença não terminará em morte. Deixa eu dizer um negócio para você. O acaso não existe. O improvável não existe. Nada, absolutamente nada foge do controle pleno e absoluto do nosso Deus. Não há surpresas para Deus. Não há. Deus sabe de tudo, sempre e constantemente. Ele sabe a razão, o motivo, as circunstâncias e o que é que vai levar a acontecer o que está acontecendo hoje. Deus é soberano. Não se pega a Deus de surpresa. Não há nada que aconteça na minha vida, na sua ou nesse mundo que fuja ao controle de Deus. Sim, porque a Bíblia diz que nem um passarinho sequer cai à terra sem que Deus permita que isso aconteça. Deus é soberano. Ele sabe de tudo e nada foge ao seu controle. O recado de Jesus não chega a Marta e a Maria, chega aos mensageiros. Mas Jesus dá uma definição clara para os seus discípulos, dizendo o seguinte, olha, isso não vai terminar em morte. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, não se preocupem, já está tudo resolvido, é só questão de tempo. Não se preocupe, tudo isso faz parte da agenda de Deus, nada fugiu ao controle. Às vezes a gente não percebe, mas as adversidades, os percalços e as dores da nossa vida fazem parte da agenda de Deus, para o seu plano maior. Nada foge ao controle de Deus, absolutamente nada. Às vezes é difícil de entender isso quando a gente está passando por problemas. Mas eu preciso entender que mesmo em meio aos problemas, Deus continua soberano e que nada mudará o que Ele já decidiu que acontecesse. Deus é Senhor. Diz o Salmo 139, que Ele escreveu todos os nossos dias, do primeiro ao último, antes mesmo do nosso nascimento. Diz o Salmo 139 que Ele nos formou no ventre da nossa mãe como nós somos. Então você nunca mais reclame da sua aparência.
Nunca mais. Porque se Deus formou você desse jeito é porque Ele acha bonito, então está mais do que bom. Se os outros não gostar, o problema é dos outros. Mas se Deus fez assim, é assim. Eu tenho um nariz um pouco grande, entendeu? Meio desengonçado, mas Deus me acha bonito, eu estou louco de faceiro e o resto acabou a história. Ele nos formou desse jeito, porque Ele nos conhece, Ele nos sabe. Ele é soberano. Lázaro não vai morrer, disse Jesus. Terceiro destaque desse primeiro encontro, tá? É que Jesus tem o tempo certo para agir. Se você observar o verso 6, parece um negócio meio estranho. Porque no verso 6 diz o texto enfaticamente que Jesus ainda ficou 2 dias sem seguir viagem para Betânia. Se você recebe a ligação, fulano, a sua mãe está muito doente, o que é que você faz? As malas. Obviamente você faz as malas e casa da mãe, hospital. Por quê? A gente não sabe o que vai acontecer, nós temos os nossos impossíveis. Jesus não. Jesus sabe o que vai acontecer. Jesus não precisa se apressar nem ser devagar. Jesus sempre chega no tempo certo. Sempre. Deus não se atrasa nem se adianta. Ele sempre chega na hora em que precisa chegar. Sempre. Porque Ele é soberano, Ele conhece todas as coisas. Então Ele sabe o que faz. Se você somar os cálculos, 2 dias Jesus esperou, os mensageiros levaram mais pelo menos 1 dia ou 2 de viagem, Lázaro estava morto já há 4, Jesus ficou mais de uma semana antes de chegar em Betânia, mais de uma semana. Se a gente lê até aqui, a gente não entende por que Deus fez isso, por que Jesus fez isso, por que Ele não virou as costas assim, eu vou lá dar um jeito na vida de Lázaro antes que esse menino morra. Jesus ficou parado. O tempo de Deus não se altera. Não importa o que o homem faça, as coisas acontecem no tempo e na vontade de Deus. Não interessa, Ele é soberano. E Deus não se atrasa nem se adianta. Deus sempre chega no tempo certo. Mas esse é o primeiro encontro, porque a partir do verso 7 nós somos levados a uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. Uma conversa que revela muito sobre quem é Deus e muito sobre quem é o ser humano. Jesus diz no verso 7, vamos a Betânia. Nosso irmão Lázaro adormeceu. E dizem os discípulos, Senhor, se o homem dormiu é porque está ficando melhor, vamos ficar por aqui mesmo, porque lá na Judéia, o pessoal quer o nosso couro. A última vez que nós estivemos lá em Jerusalém, que fica a 3 dias de Betânia, nós tivemos que sair correndo, porque o pessoal ia matar nós lá. E agora o Senhor quer voltar para a Judéia, esse negócio não vai funcionar não. E aí Jesus assim, vocês não entenderam? Lázaro morreu. Aí que os discípulos não entendem mais nada mesmo. Aí Tomé, às vezes a gente bate em Tomé porque nós somos injustos. Tomé era sincero, era um homem com dificuldade de crer, como eu e você. Tomé diz assim, que é isso? Nós vamos agora para a Judéia, Jesus vai morrer e todos nós vamos morrer, vai morrer todo mundo. Esse homem está maluco, podia ficar, Lázaro já morreu, vamos ficar aqui mesmo, vamos lá fazer o quê? Vamos lá para morrer todo mundo. Essa conversa revela quem é Jesus e quem é o ser humano. Jesus continua sendo Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um plano para todas as coisas, mas nós temos uma grande dificuldade de entender a forma como Deus faz as coisas e por isso temos medo. Os discípulos não entendiam como Jesus agia e por isso tinham medo de voltar para a Judéia, porque achavam que podiam morrer lá. Eles estavam nem aí para Lázaro, eles não queriam eles morrer. E se Lázaro já havia morrido, ir para a Judéia fazer o quê? Nós como homens temos uma grande dificuldade de entender como Deus faz as coisas, porque nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Os mensageiros, Marta, Maria e todas as pessoas queriam que Jesus curasse uma doença, mas Deus havia colocado na sua agenda que não seria uma doença a ser curada, que Deus ressuscitaria Lázaro dos mortos. Mas nós temos dificuldade de entender o agir de Deus, porque nós queremos que Deus haja como a gente faz, só que Deus não é como nós.
Deus não tem as nossas preocupações nem as nossas limitações. Ele é muito maior e Ele age segundo a sua própria vontade, segundo o seu plano. E quando nós não entendemos isso, nós temos medo do que está acontecendo ao nosso redor, nós temos medo do que está se circuncidando ao nosso redor. Aqueles homens não entenderam que Jesus ia até Betânia para ressuscitar Lázaro. Aqueles homens não entenderam por que é que tinha que ir a Betânia se lá era perigoso. E o interessante de perceber, meus irmãos, é que quando não entendemos a vontade de Deus, nós não a fazemos. Nós não a fazemos. Porque o medo nos paralisa e nos leva na direção contrária da onde Deus está apontando. Quando temos medo, não cumprimos a vontade de Deus. Por isso que Deus nos deu fé. Para cumprir a vontade de Deus é preciso ter fé. E fé necessariamente não significa entender e saber tudo, mas é crer que se Deus falou, pronto, não se precisa de mais nada. Mas quando eu deixo as dúvidas por não entender o que Deus está fazendo tomar conta do meu coração, a situação não fica muito boa. Conta-se uma anedotazinha, um caso fictício, de um sujeito que foi escalar uma montanha, e no meio da escalada o tempo fechou, houve uma série de problemas, e ele se desequilibrou, se escorregou da escalagem e caiu. E a corda de segurança o segurou. E como a montanha havia se fechado, nevoeiro, tudo, ele não conseguia ver absolutamente nada. E ele não sabia o que fazer, porque ele não tinha mais equipamento, ele não conseguia alcançar a montanha, ele tinha só corda. E no desespero ele clamou a Deus, ele disse assim: Senhor, me salva. E Deus disse para ele assim: corta a corda. Ele tinha um canivete. Ele disse assim: como cortar a corda? É a única coisa que me mantém vivo. E Deus disse assim: corta a corda. Ele disse: mas não dá, eu estou na montanha, eu não tenho como cortar a corda, eu vou morrer. Deus disse assim: se você não cortar a corda, você vai morrer. E aquele sujeito olhava para cima, para baixo, para os lados e não via nada, a montanha estava tudo fechado, e começou a escurecer e ficou noite. E durante horas ele ficou pensando: corto ou não corto, corto ou não corto, corto ou não corto. Ele não cortou a corda e morreu. E no dia seguinte a notícia no jornal estampada era o seguinte: alpinista morre a 1 metro do chão pendurado numa corda. É uma anedota, mas ilustra muito bem a reação dos discípulos. Quando nós não entendemos a vontade de Deus, e quando nós não temos força para crer no que Deus está falando, nós queremos ir para o lado contrário, porque Deus faz as coisas de um jeito diferente do que nós esperamos. Deus tem um plano muito maior do que o que os nossos olhos podem ver. Por isso que nós precisamos simplesmente crer, ainda que pareça loucura, ainda que pareça estranho, nós precisamos crer, pois assim nos pede o Senhor. Ele sabe o que faz, Ele é poderoso. Mas os discípulos têm medo, nós também temos. Mas o que nós não precisamos aprender aqui com Jesus é que quando estamos com Cristo, os nossos medos são perfeitamente vencidos. Não pela nossa força, mas pela certeza de que Ele se mantém como Senhor absoluto de todas as coisas, da certeza de que Ele é o Rei da Glória, o Deus vivo, santo e poderoso. Mesmo com medo, vá. Mesmo sem conseguir ver, vá do mesmo jeito. Eu gosto muito de Tomé, eu sou muito parecido com Tomé. Tomé tinha dificuldade de crer, era bocudo, mas Tomé não arredava o pé. Tomé disse assim: vamos todo mundo morrer, mas nós vamos, entendeu? Se Jesus está indo, nós vamos também. Esse é o espírito do cristão. Às vezes você pode não entender o negócio, você pode até dar uma reclamadinha de leve, mas você não deve se manter parado. Os discípulos foram com Jesus, resmungando, dizendo assim: ó, esse negócio não vai dar certo, e o homem já morreu lá, vamos fazer o quê? Mas se Jesus cair, nós vamos. Isso chama-se obediência. Eu não obedeço porque eu entendo e sei o que vai acontecer. Eu obedeço porque eu sei quem está me dando ordens.
E eu sei que aquele que me ordena é o Senhor. E como Ele mesmo diz na sua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Como diz a sua palavra, os seus sonhos, os seus planos são infinitamente maiores do que os meus. Por isso que eu obedeço, ainda que às vezes seja meio difícil. Ainda que às vezes a gente não vê o passo seguinte, mas a gente não precisa, Deus vê. Então nós vamos na certeza de que Ele está agindo. Mas a história não acaba por aí. Por enquanto teve só conversa. A viagem se segue, e a partir do versículo 21 até o 32, nós chegamos a uma das conversas mais profundas que a Bíblia registra. Jesus chega perto de Betânia e ele não entra na cidade. Os funerais naquela época eram diferentes de hoje, duravam dias e dias e dias e dias e dias, e todo mundo ia. Então a casa do defunto virava assim o centro da cidade. Todo mundo estava lá, todo mundo, mesmo depois que enterrasse um morto, era o costume. Betânia estava uma muvuca, Lázaro era um homem muito conhecido, pessoas de Jerusalém desceram para consolar Marta e Maria, a cidade estava ali, e Jesus chega ainda com um monte de gente, porque naquela época Jesus já era extremamente famoso. Ele chega e para na entrada da cidade. Marta fica sabendo que ele está lá, e Marta é muito assim agitada, ela quer conversar com Jesus. E ela chega diante de Jesus. E a conversa que se tem entre Marta e Jesus é uma conversa reveladora, porque ela revela a dificuldade de crer verdadeiramente do nosso coração, mas ela também revela o propósito soberano de Deus. É uma das conversas mais importantes que existe em toda a Bíblia, porque ela não fala apenas de Lázaro, ela fala sobre a realidade de todo ser humano, e ela fala sobre o plano maravilhoso de Deus para a humanidade. E eu queria destacar essa conversa sobre alguns tópicos. Em primeiro lugar, a conversa revela a dificuldade do meu coração, do seu coração, do coração de Marta, em realmente crer no poder de Jesus. Vamos ler o versículo 21. Diz assim o verso 21. Marta disse a Jesus, não foi aos discípulos, a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta não tinha dúvida nenhuma que Jesus podia curar uma doença. Marta não tinha dúvida disso. Jesus já havia curado cego, coxo, mudo. Jesus já havia expulsado espíritos imundos, demônios. Marta não tinha dúvida que Jesus poderia curar uma doença. E quando ela chega diante de Jesus, ela fala de Jesus no passado. Porque ela diz para Jesus o seguinte: se o Senhor estivesse aqui, agora não adianta, mas se o Senhor tivesse chegado antes, a situação tinha mudado. Agora foi. Mas se quando Lázaro estivesse doente, o Senhor estava aqui, o meu irmão não iria morrer. No coração de Marta, ela achava que Jesus podia curar a doença, mas não ressuscitar os mortos. O coração de Marta não é tão diferente do meu e do seu, não é. Porque muitas vezes nós olhamos para Jesus como o Deus que fez milagres no passado, mas hoje nós não acreditamos que Ele faz aquilo que Ele já fez. Nós olhamos para os textos bíblicos dos grandes milagres de Deus, nós ouvimos os testemunhos do grande poder de Deus, e a gente enche os nossos pulmões e diz assim: Jesus fez aquilo, Jesus fez aquilo, Jesus fez aquilo. E quando nós estamos numa encruzilhada da vida, diante de um dos impossíveis da vida, nós temos dificuldade de crer que o Deus que fez lá é aquele que faz hoje do mesmo jeito. Marta sabia que Jesus podia curar doenças, mas Marta não sabia ou não acreditava que Jesus podia ressuscitar. E aí o que se segue no versículo 22 e 23 é a resposta de Jesus. Quando Jesus diz a Marta: Marta, o seu irmão vai ressuscitar.
E aí Marta revela mais uma faceta da incredulidade do coração humano, quando ela diz assim: eu sei que ele vai no último dia. Marta sai do passado para ir para o futuro. Ela diz assim: Jesus fez no passado, e eu sei que no último dia Jesus vai fazer, mas parece que agora Jesus não dá jeito. No coração de Marta, ela sabia que Jesus podia curar lá, ela sabia que Jesus ia ressuscitar lá, mas hoje não tinha nada a ser feito. Se nós estivéssemos naquele lugar, nós poderíamos olhar bem para o rosto de Marta e nós veríamos a nossa própria face, porque nós somos assim também. A nossa fé é tão pequena que nós acreditamos no que Jesus já fez. Nós temos esperança que um dia Jesus fará, mas parece que para hoje Deus não pode fazer mais nada. Marta revela a dificuldade do coração humano em acreditar que Jesus é poderoso. Não que Ele foi, não que Ele será, que Ele é poderoso. E Jesus precisa alertá-la, e o alerta de Jesus é maravilhoso, porque o alerta de Jesus demonstra o plano perfeito de Deus para o ser humano. É o segundo destaque. A revelação, no verso 25, a revelação dessa conversa é a afirmação de Jesus ao dizer: eu vim para que tenham vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que Jesus está revelando para Marta é o seguinte: Marta, eu não fui poderoso, eu não serei poderoso, eu sou poderoso, Marta. Eu não fiz no passado, eu não apenas farei no futuro, eu faço hoje, Marta. Hoje. Eu não apenas já ressuscitei lá, eu não apenas ressuscitarei lá, mas hoje o seu irmão estará vivo. Hoje. Jesus não foi, Jesus não será, Ele sempre é. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O seu poder é exatamente o mesmo. Nada muda em Deus, absolutamente nada. Deus continua sendo o soberano, independente da situação em qual eu me encontro. E Jesus revela a Marta a razão pela qual nós somos igreja, quando Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Aquele que crê em mim viverá, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. Jesus está falando de salvação, não apenas do corpo, mas do espírito. Jesus está nos ensinando que não há impossíveis para o seu poder. Jesus está nos revelando que Ele não foi alguém poderoso, que Ele não será alguém poderoso, que Ele é alguém totalmente poderoso. Jesus não é alguém que te abençoou algum tempo atrás. Jesus não é alguém que te abençoará no futuro. Jesus é alguém que está com você hoje. Hoje. E Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele permanece igual. Enquanto que Marta esperava a cura de uma doença ou a ressurreição nos últimos dias, Jesus estava na frente dela dizendo assim: Marta, hoje verás a glória de Deus. Não é amanhã e não foi ontem. Hoje verás a glória de Deus. E o que se segue então é algo digno de o final de um filme de grande sucesso de Hollywood. Maria vem e tem o mesmo coração de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No passado. Jesus diz assim: eu não serei a ressurreição, eu sou hoje a ressurreição e a vida. E depois de conversar com Jesus, depois de conversar com Maria, Jesus se dirige então aonde Lázaro está. E aqui é interessante que Jesus faz uma pergunta e dá duas ordens. Uma pergunta e duas ordens. A pergunta é a seguinte: aonde foi que vocês o colocaram? E é interessante observar essa pergunta porque o texto diz que ele fica emocionado.
quando Jesus vê a dor do coração de Maria, quando Jesus vê o sofrimento dos amigos e dos parentes de Lázaro, diz o texto que ele fica revoltado em seu espírito. E a única vez na Bíblia em que o texto diz que Jesus chorou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus sente as nossas dores. Ele se preocupa com aquilo que nos machuca. Ele nos ama a tal ponto de dividir conosco os fardos pesados da vida. Jesus não está indiferente aos teus sofrimentos. Nunca esteve e nunca estará. Ele os enfrenta com você. E diante daquele sofrimento, Jesus pergunta: onde é que vocês colocaram Lázaro? Até aí tudo bem. Responder uma pergunta dessas é simples. Todo mundo sabia onde Lázaro estava. Senhor, vem ver. Mas o que se segue depois da pergunta, aí é que é o problema. Porque depois que Jesus pergunta, Jesus dá duas ordens. Quando chegam diante do túmulo, e era muito comum naquela época, os túmulos serem pequenas cavernas cavadas na pedra, com uma outra pedra colocada por cima para tampar a entrada, tampar a porta. Quando eles chegam diante do túmulo, Jesus não fala com ninguém. Jesus dá uma ordem, diz assim: tira a pedra. Imediatamente Marta se coloca diante de Jesus assim: Senhor, 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 já faz 4 dias que nós colocamos ele aí. O cheiro é insuportável. Mais uma vez, Marta está revelando uma faceta do meio do seu coração. A dificuldade de crer na poderosa voz de Deus. Quando Jesus disse: tira a pedra, Marta viu o impossível para os homens. Lázaro morreu, para que tirar a pedra? Não se tem mais o que fazer. E nesse momento Jesus responde a Marta uma das coisas que nós precisamos ouvir de Deus: creia e verás a glória de Deus. Creia e verás a glória de Deus. E relutantemente, aqueles homens rolam a pedra, o túmulo é aberto. E aí Jesus dá a segunda ordem. Mas a segunda ordem que Jesus dá não é a nenhum daqueles que estão ali presentes. Jesus não ordena a Marta, não ordena aos amigos, Jesus não ordena nem sequer a Lázaro. A segunda ordem que Jesus dá é o grande inimigo sobre a vida dos homens. Jesus ordena a própria morte, que ela devolva aquilo que ela tomou. Jesus olha para dentro e diz assim: vem para fora, Lázaro. Essa ordem não é para aquele corpo sem vida lá dentro. Essa ordem é para a própria morte, o inimigo dos homens, para que ela devolvesse o que ela havia tomado. E aqui nós vamos entender um princípio muito simples. Na cultura judaica, isso era impossível de acontecer. Porque os judeus acreditavam que até o 3º dia depois de morto, um grande homem de Deus, um grande profeta, um homem usado por Deus, teria condição de ressuscitar alguém. Era a cultura da época. Mas depois de 4 dias morto, a cultura judaica dizia categoricamente que o único que podia ressuscitar alguém depois de 4 dias morto era o próprio Deus em pessoa. O próprio Deus em pessoa. Somente o próprio Deus em pessoa teria condições de ressuscitar alguém que já havia morrido há mais de 4 dias. E quando Jesus manda tirar a pedra, quando Jesus olha para dentro do túmulo e diz à morte: Lázaro, venha. O que Jesus está dizendo para todas aquelas pessoas que estão ali ao redor é o seguinte: diante de vocês está o Deus vivo, que tem poder para ressuscitar a vida física dos homens, mas tem poder para salvar o espírito dos homens condenado pelo pecado. Eu pedi para um amigo meu que é médico,
me descreveu o que acontece com o corpo depois de 4 dias que o corpo está morto. Ele me mandou um recadinho, quero ler para você. No quarto dia após a morte, o corpo encontra-se em estágio de putrefação. Já é possível ver larvas rompendo algumas partes do corpo, principalmente nas axilas. O corpo está muito inchado e o cheiro de podridão é muito forte. O abdômen fica distendido pela ação das bactérias do intestino e às vezes rompe a pele da barriga. Dependendo das condições da morte, larvas são vistas em vários lugares do corpo. Era assim que Lázaro estava lá dentro. Por isso que Maria não queria que abrisse aquela porta, Marta. Por isso que Marta tinha dificuldades de crer. Por isso que nós temos dificuldade de crer. Porque diante de um cenário desse, quem de nós pode levantar a mão e dizer assim: eu creio piamente que esse corpo sem vida, rasgado, quebrado, pode voltar a ser o homem que fora antes. A nossa fé é tão pequena, que se limita a simplesmente se assustar com aquilo que os nossos olhos veem. Mas Jesus não. Eu fico imaginando quando aquela pedra é rolada e Jesus diz a Lázaro: sai para fora. Eu fico imaginando o corpo de Lázaro sendo completamente restaurado. Completamente restaurado. Mas isso não é o grande milagre, porque isso é simples. O grande milagre que está aqui nesse momento é que Jesus está subjugando sobre os seus pés o impossível para os homens, a morte. A ordem que Jesus dá não é ao corpo morto de Lázaro, apodrecido. A ordem que Jesus dá é a própria morte. Devolva o que você roubou. E ela obedece. Sabe por quê? Porque diante da voz do Todo-Poderoso Deus, a morte, o inferno, o diabo e todos os seus demônios obedecem. Obedecem. Pois não há nada mais poderoso sobre a face da terra do que a voz que ressoa do trono da graça de Deus. Não há nada. O livro de Gênesis diz que pelo poder da sua voz, Deus criou todas as coisas que existem. E naquele dia, diante daquele túmulo, daquele fedor, diante daquele corpo despedaçado, a morte foi envergonhada, pois teve que devolver aquilo que não lhe pertencia. Pois quem estava ali diante daquele túmulo não era um simples homem como eu e você. Quem estava ali diante daquele túmulo era o Deus vivo, soberano, Criador dos céus e da terra. Ali estava o Senhor de todo o universo. E pela simples voz de Deus, aquele homem que há 4 dias apodrecia dentro do túmulo, se levantou e saiu com as próprias pernas no meio da multidão. Aquilo que era impossível aos homens tornou-se real na voz de Jesus. Creia, creia. Não há impossíveis para Deus. Não há. Eu não sei quais são os impossíveis da sua vida. Eu não sei quais são as barreiras que estão diante de você e que você considera intransponíveis. Eu não sei. E não me interessa saber, porque eu não posso fazer nada por você. Mas está aqui hoje aquele que é soberano e que não conhece o impossível. Jesus, o Rei da Glória, o eterno e poderoso Deus. E o nosso desafio nessa noite é ser obediente como Marta. Senhor, está fedendo, mas eu vou abrir a pedra, eu vou rolar a pedra.
Senhor, já faz 4 dias que está morto, mas eu vou abrir o túmulo. Às vezes a gente não tem força para crer no milagre, mas a gente tem condição de obedecer à voz de Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. E eu queria que você colocasse diante de Deus os seus impossíveis. Não interessa quais são. Não importa. Deus é poderoso para transpor todos eles. Eu queria que você colocasse diante de Deus agora as barreiras que estão diante dos seus olhos em algumas áreas da sua vida, e que você diz assim: não tem jeito, não tem para onde ir, é o fim, acabou. Não acabou. Nunca acaba, nunca termina, a não ser que Deus diga que é o fim. Porque não há nada sobre essa terra, nem fora dela, que tenha autoridade comparável a Jesus. E Jesus está aqui. O Jesus que ressuscitou Lázaro é o mesmo que está aqui hoje e diz para você: tira a pedra, abre o túmulo. Talvez aos seus olhos o seu casamento seja impossível de ser restaurado. Mentira! Mentira! Talvez aos seus olhos a sua vida financeira, a sua empresa, os seus negócios seja impossível de ser restaurado. Mentira! Talvez aos seus olhos os seus pecados sejam impossíveis de serem perdoados. Mentira! Não há impossível a Jesus, o Rei da Glória. E aquilo que Ele falou a Maria, a Marta, Ele fala a você: tira a pedra, abra o túmulo e veja a glória de Deus. E veja a glória de Deus. Quais são os impossíveis que têm pesado sobre os seus ombros, que têm castigado o seu coração? Para mim e para você são grandes, são difíceis, são impossíveis, mas para Jesus não é, nunca foi e jamais será. Jesus não foi alguém que fez milagres no passado, Jesus não é alguém que fará milagres no futuro, Jesus é alguém que quer fazer algo na sua vida hoje, agora. Ele não foi, Ele não será, Ele é o Salvador, Ele é soberano. Ele continua o mesmo que colocou os pés diante do túmulo em Betânia. É aquele que está diante do teu coração hoje e dizendo: abre, tira a pedra, abre o túmulo, creia e verás a glória de Deus. Coloque os seus impossíveis diante de Deus, pois Deus é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. A mão de Deus não está recolhida para que não possa abençoar, para que não possa salvar, para que não possa resgatar. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Não aceite sobre a sua vida os impossíveis dos homens, pois você serve a um Deus que é soberano e que pelo poder da sua voz pode todas as coisas, que pelo poder da sua voz
os céus, a terra, o inferno, a morte, os demônios e o próprio Satanás tremem e obedecem. Coloque o seu impossível diante de Deus. Senhor meu Deus, eu creio que Tu és o mesmo, ó Deus, que Tu não mudastes 1 milímetro que seja daquilo que Tu foi, daquilo que lemos nas Tuas sagradas Escrituras, ó Pai. Eu creio que o Teu poder é para hoje, não foi para ontem e não será para amanhã, mas para hoje. Eu creio, Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a apresentar diante do Senhor aquilo que para nós é muito grande, aquilo que para nós é difícil, aquilo que para nós já não há esperança. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a rolar a pedra, Deus. Ajuda-nos a abrir o túmulo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar diante da Tua presença aquilo que para nós é impossível. E permita, Senhor, que os nossos olhos vejam, que os nossos ouvidos ouçam e que as nossas mãos toquem no Teu milagre, na Tua graça e no Teu poder. Oh Jesus, Tu és o mesmo, o Senhor não mudou. O Senhor ainda ressuscita, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda restaura, o Senhor ainda resgata, o Senhor continua sendo Deus, e a Tua voz continua sendo poderosa sobre a face da terra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos diante daquilo que para nós é muito grande, diante daquilo que para nós é inimaginável, mas que para o Senhor é completamente possível. Aumenta a nossa fé, Jesus. Aumenta a nossa fé, Jesus. Faz o nosso coração ser obediente, para que nos momentos onde haja um confronto entre a razão, entre a fé, entre as dúvidas, nós venhamos a abrir mão de tudo e simplesmente obedecer aquilo que o Senhor tem falado. Coloque em nosso coração a certeza de que nós não precisamos saber o que acontecerá nos próximos dias, que nós somente precisamos crer de que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Senhor, Tu és aquele que opera o impossível. Tu és aquele que faz diante dos homens o que para eles jamais poderia acontecer. Louvado seja o Teu santo nome, pois somente Tu és Deus sobre toda a terra. Toma, Senhor, os nossos impossíveis. Permita, Senhor, que possamos ver a Tua glória, a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Não se deixe vencer por aquilo que você pensa que não pode ser vencido. Lembre-se que a última palavra não é sua, não é da circunstância, não é do problema, não é do mundo, não é do inferno, dos seus demônios, não é da morte. Lembre-se que a última palavra sempre vem do trono da graça de Deus.